Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Um vídeo breve hoje aqui, apenas para repercutir toda essa confusão aí da invasão de Donald Trump, né? Da invasão americana à Venezuela, capturando o ex-ditador agora Nicolás Maduro e a sua digníssima esposa, né? E começamos 2026 com essa excelente notícia, doido. E até que enfim alguém, né, ao menos com interesses econômicos e políticos, olhou para aquele país, né? Não vamos aqui ser hipócritas em dizer que Donald Trump e os Estados Unidos, né, que esteve ali em intenção de salvar o povo venezuelano ali das garras da ditadura de Nicolás Maduro, né? A gente sabe que a intenção real ali é econômica, é o petróleo dos caras, né? Mas que de tabela acabou libertando todo um povo que vivia já há décadas sendo oprimida por aquele regime ali que matou muita gente, obrigou centenas de milhares de venezuelanos a deixarem o seu país. E muitos, inclusive, tem até vizinhos aqui venezuelanos, né? E com certeza a grande maioria dos venezuelanos hoje comemoram, né? Que a Venezuela era um dos países mais prósperos da América Latina e teve toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade, né? Surrupiada, né? Sequestrada por esse regime socialista satânico, né? Que teima, né, em crescer mundo afora. Mas existe agora uma outra preocupação, né? Falando de investimentos agora, você que detém ações de empresas petroleiras, né? Eu, por exemplo, tenho uma quirela de Petrobras e de Azevedo Travassos que acaba não sendo relevante, né? Ainda não é relevante num momento como esse, menos ainda. Mas falando de Petrobras, logo vem a preocupação. Como ficarão as empresas, né, frente toda essa nova realidade que está por vir? Bom, no primeiro momento, né, as empresas que não têm operações na Venezuela não serão impactadas, né, no curto prazo, talvez no médio prazo, né? Porque as operações na Venezuela, elas foram nacionalizadas, né, após o início ali do regime chavista, né? Eram operações, né, feitas por empresas americanas, inclusive apenas a Chevron mantém operações lá, e que seria uma das mais beneficiadas, quem sabe nesse curto, médio prazo, né, com uma possível aí reestruturação de toda a cadeia produtiva na Venezuela, né, falando obviamente do petróleo, porque ela tem operações lá. Então, quem sentiria o impacto, né, imediato seria a Chevron, né? Agora, falando de empresas como Petrobras, PetroRio, Brava Energia, né? Falando aqui das empresas locais, mais especificamente da Petrobras, né? Que é a empresa que detém a maior produção brasileira, né? O impacto poderia ser apenas, né, no médio, longo prazo, porque a Venezuela, né, detém aí a maior reserva de petróleo, porém uma das menores produções, né, por conta de toda a sua estrutura ter sido esquecida no que se refere a investimentos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos meses a Venezuela produziu menos de 1 milhão de barris por dia. E quando a gente compara com a nossa Petrobras, a Petrobras já chega ali numa média de 3 milhões de barris diários, né? Então é uma produção que ainda é muito pequena e não acontecerá, né, uma mudança, né, de cenário no curto prazo. Isso ainda vai demorar, exige muito investimento, né? Toda a estrutura precisa ser revitalizada para que uma produção mais pujante, né, comece a acontecer ali e comece a fazer diferença tanto na oferta global quanto também no preço, né, do barril. Então, a princípio, né, vemos apenas um pânico aí dos mercados, né? Tanto que, falando aqui de mercado local, tá? As ações locais aqui caindo bastante, inclusive as Júniors, né? A Petrobras acabou fechando praticamente no 0 a 0 nesse primeiro pregão pós-ataque, né? Mas as Júniors acabaram sofrendo um pouco mais. Já as ações americanas, né? As petroleiras americanas performaram muito bem, né? Visto, né, que o ataque ali, né, que a intenção americana ela tende a favorecer
especificamente, obviamente, as empresas americanas. Mas é tudo muito incerto ainda, porque também não é apenas os Estados Unidos retomar a produção ali, né, começar a cuidar da produção na Venezuela e as empresas já de cara voltarem para lá. As empresas, obviamente, ainda irão avaliar cenário, né, avaliar risco, avaliar se realmente trata-se de oportunidades, para saber se de fato elas podem voltar. Existe toda também a questão política local, né, a questão jurídica local. As empresas obviamente não se atentar a isso, porque elas não irão fazer investimentos pesados num país que não lhe oferece segurança jurídica e cenário político estável, né? Então é tudo muito incerto ainda. Estamos aí vivendo um cenário de pânico de curto prazo, tá? Então muita calma nessa hora. O que podemos ver aí, né, com base nos desdobramentos futuros, é uma troca de posição. A galera que detém aí a maior fatia, obviamente, das ações das empresas, possivelmente irão fazer trocas de posições, né? Irão analisar os mercados e ver quais empresas podem se beneficiar mais, né, com base, né, em toda essa confusão aí que o Trump acabou causando aí, né? Mas o impacto, né, que precisamos olhar é o impacto na oferta, né? E, consequentemente, no preço do barril, que vai impactar todo o mercado, mas é algo que não vai acontecer agora no curto prazo, tá? Então, não se atenha ao pânico, senão você vai acabar fazendo movimentações em momentos necessários, né? Principalmente a galera que montou posição recentemente, aí vem caindo ali 3, 4%, aí já corre para vender. A gente precisa primeiro ter os pés no chão, analisar todo o cenário e depois pensar em tomar a decisão de manter, de vender ou de aumentar os aportes nas ações dessas empresas. Mas olhando tudo o que aconteceu, né, e dando aqui a minha opinião sobre o ocorrido, é claro que eu não sou a favor, né, de violência, mas algo precisaria acontecer, né, na Venezuela e em qualquer país, né, que vive sobre ditadura, né. A conta desses caras são bilionárias e o estilo de vida que eles levam nem preciso comentar aqui, enquanto o resto da nação vive à míngua, vive na sarjeta, né? Mas, infelizmente, acaba afetando ali pessoas inocentes, acabam perdendo as suas vidas, mas seria melhor se isso tudo não existisse, né? Se o mundo inteiro, né, em qualquer país que seja, não precisasse ficar nessa disputa por riqueza, nessa disputa por espaço, nessa disputa por controle, né? Mas olhando agora para o povo venezuelano, foi muito positivo do ponto de vista de devolver a liberdade para aquele povo lá que já vinha sofrendo demais, tá? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!